Você com certeza já ouviu falar que fantasmas geralmente costumam arrastar correntes no andar de cima em um estado nevoso ou vaporento. Mas a verdade é que a palavra fantasma se refere apenas a uma classificação do espírito. Você, por exemplo, sabe diferenciar um fantasma de uma aparição? Mas antes de entender isso, a gente precisa saber primeiro a diferença de um espírito humano e de um espírito inumano. O espírito inumano, como o nome já diz, é o espírito demoníaco, aquele que deve ser evitado, pois é o próprio inimigo da existência, a corrupção da natureza. Um espírito negativo de perdição, que ao invés de afirmar a vida, existe apenas para destruí-la. O maior perigo de se lidar com o espírito inumano seria permitir que o seu espírito humano absorvesse todas aquelas características repreensíveis e blasfêmias do espírito inumano, permitindo-se ser a marionete dele. Veja, os espíritos inumanos vagueiam pela Terra desde o princípio dos tempos, mas atualmente vem ocorrendo no mundo um excesso de negatividade, e isso se tem a dois fatores básicos. A cada ano, há mais pessoas no mundo, e cada vez mais, muitíssimas dessas pessoas estão insatisfeitas com a vida, alienadas à religião e sempre em busca de riquezas e conhecimento extraordinário. E o outro fator é que hoje em dia as pessoas têm acesso a conteúdos que no passado eram secretos. E entre essas pessoas, nem todas têm uma boa índole ou sequer saibam como praticar rituais. E é importante e até curioso ressaltar que ataques espontâneos pela iniciativa do próprio espírito demoníaco são muito raros. E no século XIX e XX, a maior parte das atividades demoníacas relatadas foram primeiramente instigadas pelas pessoas, ou seja, são as próprias pessoas que abrem as portas do submundo pelo próprio livre-arbítrio. Então, a falta de conhecimento místico nas pessoas também colabora para tanta atividade espiritual acontecendo no mundo. Portanto, cabe a nós, como seres humanos, escolhermos entre fazer parte do problema ou da solução. Já que falamos um pouco sobre os espíritos inumanos, o espírito humano, por outro lado, para ser visto, ele precisa de uma energia no ambiente, uma energia física no ambiente, para poder se manifestar. E existem dois processos pelo qual o espírito pode provocar sua própria materialização. Um deles requer uma presença humana e o outro não. Quando o espírito preso à Terra precisa de uma pessoa humana para poder se materializar, ocorre um processo complexo de troca de energia entre o espírito e o humano. Veja, ao redor do corpo de todo ser vivo existe um brilho bioluminescente que é o resultado de uma descarga natural de energia do corpo, ou seja, a nossa própria aura. E a aura humana se revela em 3 camadas que refletem o estado físico, emocional e espiritual do ser vivo. E os espíritos conseguem ler as auras. E a aura de um indivíduo pode repelir ou atrair a presença de um espírito específico. Mas de qualquer forma, e resumidamente, o fantasma ele sorve pequenas porçõezinhas de energia da nossa aura, que combinadas com o calor e a energia eletromagnética do cômodo, é o que o espírito humano usa para poder se manifestar. E outra forma pela qual fantasmas e aparições conseguem se manifestar são em dias úmidos e chuvosos, ou em noites de tempestade, quando tem muita eletricidade no ar devido aos trovões ou raios, onde ele fica capaz de se materializar com a própria energia que tem na atmosfera. E quando a manifestação ocorre dessa forma, costuma ver no ambiente que ele aparecer um forte cheiro de ozônio, e a materialização do espírito também parece ocorrer de uma forma que ele fica meio com um brilho azulado. A propósito, se as feições não forem reconhecidas pela pessoa que viu a materialização do espírito, nesse caso ele é um fantasma. Mas se as pessoas conseguiram reconhecer bem as feições do espírito que ali apareceu, aí ele se trata de uma aparição. Mas vale lembrar que um espírito não precisa só se materializar num lugar para estar ali. Ele já está. Às vezes a gente não consegue ver, ele não se materializa, ele não tem energia suficiente para isso. Mas isso não quer dizer que ele não existe, ele pode estar aí. E o modo que o fantasma se manifesta é uma coisa, mas a aparência que ele assume depois de se materializar é outra história. Mas por que alguns fantasmas se mostram desfigurados em suas materializações? Bom, a aparência que um espírito retrata a si é exatamente da forma que ele se vê. Ele carrega junto a si os seus últimos pensamentos de quando ainda estava vivo. Então, quando alguém tem uma morte trágica, geralmente cria-se uma energia muito negativa ao redor daquele espírito. Ele muitas vezes até culpa a Deus, e eles podem sofrer muito no além-vida. E esses espíritos, por sua vez, com o tempo, têm muita tendência a se tornarem espíritos malignos. E espíritos malignos podem trazer também problemas a nós, pessoas aqui na Terra. Problemas tanto psicológicos, como a depressão profunda, vícios, embriaguez,
insônia e até impulsos suicidas. E também trazem problemas físicos, dores, manchas na pele, que não são diagnosticadas em nenhum exame que você faça. E alguns espíritos humanos atuam no nosso dia a dia apenas brincando com a gente. Por exemplo, imagina que você chegou em casa, largou as chaves do carro em cima da mesa. Quando você vai sair, você procura as chaves no lugar que você largou, que você tem certeza que você largou, e elas não estão mais lá. Depois de um longo tempo procurando, você as encontra num outro cômodo, que pode ser um cômodo que inclusive você nem entrou naquele dia. Ou você olha simplesmente para a mesa de novo e as chaves aparecem ali como um passe de mágicas. Bom, os espíritos humanos, eles conseguem manipular objetos, desde que não sejam objetos muito pesados. Nesse caso, você aparenta estar lidando com um espírito zombeteiro. Espíritos humanos existem na Terra, mas a sua permanência aqui pouco tem a ver com pessoas. Eles se sentem presos devido a apegos materiais, ou promessas que nunca foram cumpridas, ou até mesmo a um sentimento. Mas alguns nem sequer têm consciência que estão mortos e continuam ali, fazendo as coisas do dia a dia, achando que ainda tem uma rotina. Ao contrário dos espíritos inumanos que a gente falou lá no início do vídeo, que não apresentam relação nenhuma com apegos ou materiais aqui na Terra, onde a sua única intenção é de destruir a vida humana, e quanto mais vida eles arruinarem, melhor. O espírito inumano, ele é atraído para a nossa vida, através da lei do convite, onde as pessoas convidam espíritos a fazerem parte da vida delas, devido a rituais ocultistas, ou tentar se comunicar com o outro lado através de sessões espíritas, rituais e coisas do tipo. E é importante ressaltar que o espírito demoníaco, ele é mentiroso. Em uma comunicação, ele vai mentir, ele vai tentar persuadir a sua cabeça para você liberar esse convite. Ele vai te passar informações falsas, ele pode mentir quem ele é, de forma que você sinta apegado ou sei lá, acha que é inofensivo. Por isso é sempre bom saber que ele mente muito e ele vai tentar levar a pessoa a convidar ele, a permitir que ele faça parte da vida dela. E além da lei do convite, a gente também tem a lei da atração, onde uma pessoa que tem muitos pensamentos negativos vai atrair espíritos negativos automaticamente. E a questão é que o espírito demoníaco, ele é uma fera espiritual com a sabedoria de Eras e o poder dos anjos. A melhor escolha é evitá-lo, mas não se faz isso negando a sua existência, não. Em vez disso, você o evita sabendo que ele existe e ele está bem ali, de fora que você possa ficar longe do caminho dele. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, compartilha com seus amigos que gostam do assunto, e é sempre bom a gente trocar esse conhecimento para saber como se defender do mal, não é mesmo? Fiquem com Deus e até a próxima.